Glória a Deus. Queridos, vocês já estão com os corações abertos para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 25 ao versículo 28. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim a palavra de Deus, acompanha a leitura. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e de todos os teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes ou profetas prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, um opróbrio de Israel. Glória a Deus. Poder sentar. O tema da mensagem é procurando razões. Aqueles que estão fazendo o curso do pregador autêntico já sabem do texto, do tema, né? Porque eu falei. Eu estou estudando essa mensagem há 3 semanas. Glória a Deus. Procurando razões. Olhe para mim. Grave isso. Procurando razões. Diga comigo, procurando razões. Procurando razões. Glória a Deus. Nós lemos um texto em que o Senhor se dirige ao seu povo, ao seu próprio povo. Preste atenção nisso aqui. O Senhor se dirige ao seu próprio povo, dizendo a eles: eu mesmo, afirmando, reafirmando que era Ele. Às vezes é necessário assim. Às vezes é necessário que Deus afirme e reafirme para que possamos entender. Às vezes apenas uma afirmação de Deus não é o tudo. Às vezes nós precisamos de uma reafirmação do Senhor para entendermos o que Deus está falando conosco. Abra o seu coração, o Senhor estará reafirmando para você nesta noite, eu creio. Você crê assim? Diga amém. Glória a Deus. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo justamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Meu Deus, imagine você face a face com o próprio Deus. E Deus se coloca como um homem, não que ele seja homem, mas ele se coloca como um homem e diz assim: olha, eu não me lembro mais dos teus pecados. Agora me faça uma coisa, vamos entrar vamos lembrar, traga aí a sua memória, vamos trazer as lembranças, Deus e você, face a face, cara a cara. Traga aí as lembranças à memória. Vamos entrar aqui em juízo juntamente e apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Que diálogo forte. Deus com o seu povo. Aleluia. Por que Deus dá essas possibilidades para nós? Por que será que Deus às vezes ele dá certas possibilidades para nós, que em determinadas circunstâncias Deus ele age tão somente como juiz,
entrega a sentença e acabou. Você percebe no enredo do texto que é como que Deus está interessado em dar uma nova chance para aquele que está cara a cara com Ele, dizendo assim: olha, vamos pensar, vamos colocar aqui à mesa, me apresenta alguma coisa que eu possa te justificar. Meu Deus, que coisa linda, como eu pensei nisso. E Deus diz assim: olha, teu primeiro pai pecou, os teus profetas prevaricaram contra mim. Me mostra alguma coisa que eu possa te justificar. O tema da mensagem é procurando razões. Não esqueça disso, porque eu não vou pregar mais, eu não repito mensagem. Grave esse tema, procurando razões, para que Deus possa ter acesso e falar com você. O que é razão? É um substantivo feminino. Capacidade de resolver algumas coisas através do raciocínio, com a inteligência. Veja bem, razões são aquelas capacidades de resolver algumas coisas através do raciocínio. Ei, esse ambiente é espiritual. Nem tudo se resolve com a razão, com raciocínio, com a inteligência. Entendeu? Diga amém. Nem tudo se resolve pela razão. Tem coisas que não dá para resolver pela razão. E quantas vezes nós ficamos patinando, tentando, procurando razões para resolver algo que não se resolve pela razão. E Deus está falando com você nesta noite. Para de ficar tentando resolver tudo pela razão, porque tem coisas que não se resolvem pela razão. Ok? Tem coisas que não dá para resolver através da razão, através do raciocínio, através da inteligência. Com relação à fé, nós encontramos no texto sagrado os homens são os mais exigentes segundo a Bíblia Sagrada. Não foi eu que inventei isso aqui, tá? Segundo a Bíblia Sagrada, os homens são mais exigentes porque eles insistem em alguns detalhes que não dá para se explicar pela razão. Eu vou pegar vocês hoje aqui. Os homens, a Bíblia revela que os homens são muito detalhistas, eles são racionais, eles resolvem tudo ou querem resolver tudo pela razão. Se é razão, ok. Se não é razão, o camarada fica na dúvida, fica pensativo, demora de tomar uma atitude, porque ele quer resolver a razão. E preste atenção, existem muitas coisas que não se pode resolver pela razão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Procure razão nisso, você não vai achar. Ou você crer, ou você não crer. Entendeu? Diga amém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a provar as coisas que se não veem. Pela fé. Tem razão nisso daí? Não há razão. Espiritual. Glória a Deus. É espiritualidade. Fé é espiritualidade. Não dá para calcular a fé pela razão, meu irmão. Para de ficar insistindo, patinando, tentando resolver questões espirituais pela razão. Porque não dá. Não dá. Você vai entrar em uma confusão, em um paradoxo, você vai entrar em uma confusão teológica. Eu digo que não, porque na Bíblia você vai encontrar subterfúgios, textos e contextos que te fazem entender relacionado à fé. Agora, se você não estiver apto, se você não estiver receptivo a entender que não é tudo que se resolve pela razão, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é outro lugar, menos a casa de Deus. Porque na casa de Deus, nós fazemos pela fé, nós adoramos pela fé, nós servimos pela fé, nós realizamos pela fé. Quantos podem levantar a mão e adorar ao Senhor?
Nós provamos aquilo que não existe, materialmente falando, pela fé. Nós acreditamos, o firme fundamento. Nós esperamos em algo que não existe, aleluia, pela fé. Glória a Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus que diz: Jesus virá. Quantos acreditam? Glória a Deus. Tem razão para explicar isso daí? Não tem. Fazem 2021 anos que Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. O texto de Atos diz que ele foi assunto ao céu, foi subindo ao céu, e aquela multidão de mais de 500 pessoas ficaram olhando enquanto ele desaparecia nas nuvens, flutuando, subindo. E quando ele subia nas nuvens, flutuando, ele deixa uma promessa dizendo: olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão, virei outra vez, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A igreja clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem razão? Qual é a razão para isso? Você já viu algum homem flutuar e subir e desaparecer no céu? Você já viu? Ah, pastor, lá na África tem uns bruxos que flutuam até essa altura, tá? Mas ele vai e desaparece no céu? Não, porque Satanás imita as coisas de Deus, mas não é autêntico. Você entendeu? Diga amém. Não é autêntico, a autenticidade é Deus, somente Ele. Glórias ao nome bendito de Jesus. Você pode abrir o seu coração para Ele nesta noite. Deixa Ele falar contigo. Procurar razões para questões espirituais, na maioria das vezes não vai dar certo. Ou você crer, ou você não vai receber, você não vai entender. Ou você crê, ou você não vai entender o que Deus está prestes a realizar na sua vida, na sua família. Oh glórias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Os homens, a maioria, os homens na sua totalidade, deixa eu melhorar aqui minha fala. Os homens na sua totalidade, eles atrapalham. Eles atrapalham. Por que eles atrapalham? Eles exigem detalhes racionais onde não há. Eu vou provar para você. Preste atenção que eu vou provar isso aqui. Exigem, fica o tempo todo exigindo razões, detalhes racionais onde não há. Deus te trouxe nesta noite aqui, Deus te colocou para ouvir essa mensagem pela internet, para que você pare de procurar razões onde não tem razões. Ou você acredita no Senhor, que Ele te chamou, que Ele tem algo a fazer na sua vida, que a sua igreja vai morar no céu, aguarda o arrebatamento, que o projeto de Deus ele está ativo, atuante. Jesus a qualquer momento Ele vai buscar a sua igreja, ou você vai ficar patinando, procurando razões. Aleluia, amém? Procurando razões. E obviamente que existe um sentido porque procuramos razões. E muitas das vezes é para tirar as dúvidas. Olhe para você, você está com dúvida? O Senhor vai tirar a tua dúvida nesta noite, eu creio. Muitas das vezes o sentido de procurar razões é para tirar as dúvidas. Mas tome cuidado, eu vou trazer relatos para você assustadores. O texto de Marcos 14, versículo 10 e 11, o texto diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, preste atenção, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Agora vamos analisar esse personagem aqui. Judas Iscariotes sucumbiu na fé, tirando a sua própria vida, porque por 3 anos, procurou razões diante do mestre, razões que ele convencesse. Jesus estava ali cumprindo aquilo que era o seu propósito e não de Judas. Nós interpretamos erradamente. Olhe para mim aqui, sabe o que é que está sendo cumprido aqui? O propósito dele, não o seu. Você tem que se encaixar no propósito dele. Se você não se encaixar no propósito dele, eu repito, aqui não é o seu lugar. Na casa de Deus não é o seu lugar, porque na casa de Deus são os propósitos dele. Quando
Quantos podem levantar a mão e receber isso? Você entende isso? São os propósitos dele. Pastor, mas meu irmão, o plano é de Deus, não é o seu. Se encaixe no plano de Deus, para que você possa ser abençoado. Se você não se encaixar no plano de Deus, você vai viver um paradoxo, vai continuar procurando razões. E no caso desse personagem aqui, Judas Iscariote, 3 anos caminhou com Cristo, procurando razões acerca do mestre. Caminhou com Cristo, viu milagres, viu coisas incríveis acontecer, e o tempo todo Judas Iscariotes olhava o mestre de cima a baixo, procurando razões para entender por que ele fazia aquilo, como ele fazia aquilo, qual era o propósito dele fazer aquilo, e ele não entendeu absolutamente nada. Quantas pessoas que estão na igreja, vão para a igreja, frequentam a igreja, ouve a palavra, participa de uma mensagem e fica procurando razões em coisas que não tem razões. Ou você é espiritual ou não é, ou você se lança ao Senhor ou não, ou você vive espiritualmente com a vida espiritual que o Senhor te deu quando você se converteu, aceitou a Cristo como Salvador. O texto diz, e Deus está fazendo, nós lembrarmos na sua palavra. O Senhor não se lembra mais dos teus pecados. Sabe o que é que aconteceu? Um milagre na tua vida, um milagre de transformação. Você recebeu algo novo da parte de Deus, algo novo que nenhum dinheiro pode te dar. Algo novo que nenhum dinheiro tem a possibilidade de dar para você: a vida eterna, a salvação. O Senhor senta com o seu povo, diz: olha, senta aí, eu quero conversar com você. Deus está querendo chegar num acordo com você hoje. Deus está querendo chegar num acordo com você hoje. Você está ouvindo a voz de Deus aí? Diga amém. Eu medito nessa palavra há 3 semanas. Deus está falando aqui nesta noite. Eu posso sentir a presença dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. 3 anos buscando razões para os seus questionamentos acerca de Cristo. Eu estou falando de Judas Iscariotes. Ele ficou 3 anos procurando razões, buscando nos seus próprios questionamentos acerca daquele homem que estava ali pregando o evangelho, acerca daquele pregador que ele ouvia todos os dias e o dia inteiro. Jesus não parava de pregar, ele não parava de ensinar o evangelho, ele não parava de pregar a palavra, e Judas estava ali procurando razões. Ei, entra no projeto de Deus, pelo amor de Deus. Entra no plano, deixa Ele tomar a tua vida, para que você não venha perder muitas coisas que Deus tem para você neste lugar. Você entendeu? Diga amém. Judas Iscariotes, porque viveu procurando razões, vendeu o próprio mestre por 30 moedas de prata aos soldados romanos. Porque procurou razões. Judas, porque procurou razões, ele deu um beijo que ficou considerado o beijo da traição, o beijo de Judas Iscariotes, o beijo da traição. Ele combinou com o sacerdote: olha, nós vamos lá no acampamento onde eles estão, porque ele sabia, Jesus estava em um local que ficava oculto, meio que oculto. Os discípulos sabiam, e Judas era um dos discípulos, aquele que procurava razões, era um dos, estava na igreja, estava na casa de Deus, procurando razões. Olhe para mim, pelo amor de Deus. E ele vai e leva os principais sacerdotes e fala assim: olha, quando chegar lá no meio deles, aquele que eu beijar é ele, pode pegar e prender. A narrativa, a Bíblia diz que quando Judas Iscariote encontra com Jesus, ele abraça Jesus e beija Jesus. E o texto diz que os homens então pegaram Jesus e levaram preso, e dali em diante seguiu a condenação, julgamento e condenação injustamente para com o mestre. E aquele que ficou procurando razões entregou o seu próprio mestre. Olhe para mim. O que você veio fazer na casa de Deus?
Procurar razões para você crer. Há quanto tempo o evangelho é anunciado, você não conseguiu ainda ser convencido disso? Há quanto tempo a palavra de Deus é anunciada e você ainda não se convenceu de que existe céu e inferno e não tem um outro caminho para a salvação a não ser Cristo Jesus? Por que você vive procurando razões, procurando entender? Ah, pastor, mas já sabe, eu estou pensando nisso, eu acho que não é assim. Meu irmão, você não tem que achar absolutamente nada. A Bíblia é a bússola para aquele que crê no Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Se a Bíblia é a bússola para aquele que crê, o que você está pensando? Observe o Evangelho de João, 6 dias antes da Páscoa. Estando na casa de Lázaro, diz o texto que havia ressuscitado dos mortos, a Bíblia diz que Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Observe o que o texto diz. Depois que Maria ungiu os pés de Jesus com aquele perfume muito caro, o texto diz que Judas Iscariote diz assim: por que não vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Você acha que Judas estava preocupado com aquela mulher? Não, ele estava preocupado com o dinheiro que daria, a quantidade de dinheiro que daria aquele perfume que a mulher derramou. Porque a Bíblia diz em João 12, versículos 4, de 5 a 6, diz que ele ficava com a sacola de dinheiro, ele roubava o dinheiro que entrava nas pessoas, faziam as doações, e Judas era ladrão. Observe que nós temos alguém que caminhava com Cristo, e porque ele o tempo todo procurava razões, ele roubava o mestre, procurando razões acerca do mestre. Meu irmão, na igreja nós abrimos o coração para Deus, e nós fazemos porque nós somos espirituais e cremos no plano do Senhor. Amém? Glória a Deus. O texto diz que Judas se enforcou no campo do oleiro, em Mateus 27, 5. Em Atos nós vamos observar no capítulo 1, versículo 18 a seguir, que Lucas escreve que o corpo dele caiu e se partiu ao meio. E Mateus diz que ele se enforcou. Um fala a causa real, o outro diz o que aconteceu depois que ele se enforcou. Judas se enforca, né? Se enforca. E após dias que o corpo está ali, o galho da árvore, e o corpo já está inchado, em estado de putrefação, e o galho da árvore se quebra, e o corpo cai, se parte, se despedaça, né? Porque a única maneira do corpo cair, se despedaçar, é estando já em estado de putrefação. Então os evangelistas escrevem como ele morreu, e o outro como foi o final dele. É um homem que viveu procurando razões acerca de Jesus. Eu quero dizer para você que existe sim a possibilidade de você estar na casa de Deus, compartilhando de um ambiente espiritual, e ficar procurando razões onde você tem que tão somente crer e fazer por obediência, pela fé, sendo um homem espiritual e não um procurador de razões, analisando de uma maneira racional, onde não há racionalidade. Nós precisamos crer pela fé. Glória a Deus. O texto de Isaías 45 mostra, que nós lemos, Israel procurando razões para alimentar o próprio ego. Quando Deus chama Israel, eu fiz a ilustração, coloca numa cadeira, cara a cara com Deus, e Deus diz para eles assim: olha, eu não me lembro dos teus pecados. O que é mesmo que você tem contra mim? Senta aí, vamos conversar. Eu não estou me lembrando dos teus pecados. Primeiro diz assim: eu sei quem é você, sei aonde você andou, sei tudo que você fez, nada seu é oculto para mim. Mas senta aí, eu não me lembro dos teus pecados. Deus, no diálogo com Israel, Israel estava procurando razões apenas para encher o seu ego. E quantas vezes nós ficamos fazendo isso? Não, pastor, mas vai me fazer bem se isso for respondido para mim. Ah, é?
O que você acha que Deus está fazendo hoje com você? Se coloca cara a cara e diz assim: eu nem me lembro dos teus pecados, mas o que é mesmo que você tem contra mim? Por que você vive procurando razões contra mim? Por que você me olha de cima a baixo? Não é o mesmo contexto? É o mesmo contexto. Me olha Deus de cima a baixo e fica questionando com as coisas de Deus e com a obra de Deus. Eu creio que eu estou trazendo resposta para alguns questionamentos aqui nesta noite, senão Deus não teria me incomodado esses 15 dias para poder estudar essa mensagem e preparar essa mensagem. Eu quero que você saia daqui nesta noite livre de qualquer questionamento e pare de procurar razões em Deus, porque não seja espiritual. Apresenta as tuas razões. Deus diz para Israel: apresenta as tuas razões para ver se eu tenho condição de te justificar. Sabe o que é que Deus está dizendo? O que é que você prefere? Que eu não me lembre mais dos teus pecados, ou que você venha trazer as tuas razões e eu coloque em juízo o que vai acontecer com você? O que você acha que se Deus pegasse os seus questionamentos, as suas razões e colocasse na balança, sobraria o que de você? Seria muito melhor se Deus te perdoasse sem levar em conta os teus pecados, sim ou não? Você pode levantar a mão e dizer amém? Deus estava dizendo para Israel: é muito melhor que eu não me lembre dos teus pecados, porque senão, coitado de você. O Santo dos Santos estava ali, sentado, de uma maneira ilustrativa, sentado cara a cara com o seu povo, dizendo para eles assim: aceita o meu perdão e para de questionar comigo e com a minha obra. Você recebe isso aí em nome de Jesus? Aceite o meu perdão e para de procurar razões, porque se você trouxer as tuas razões, não vai sobrar absolutamente nada diante do Senhor. Aleluia. Quem somos nós para nos justificar diante de Deus? Quem sou eu? Quem é você para me auto-justificar diante do Senhor? Isso não dá, meu irmão. Desapega disso. Receba aí o perdão de Deus em nome de Jesus. Receba o perdão do Senhor e sai desses questionamentos. Para de procurar razões. Entrega a tua vida de uma vez. Para de colocar barreiras, subterfúgio, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Você acredita nisso? Você pode receber. A mão do Senhor está sobre a tua vida, cuidando de você, provendo para você e dizendo para você: olha, eu não me lembro dos teus pecados, porque Deus olha para você através de Cristo Jesus. Senão eu e você estaríamos em condenação. Deus pede para Israel apresentar suas razões que procuravam contra ele. Por séculos o povo viveu procurando razões, procurando comparar Deus com outros deuses. Quando nós ficamos procurando razões, nós começamos a entrar no erro de comparar Deus com outras coisas. Está vendo? Acho que aqui é melhor do que lá. Não, acho que ali é melhor do que cá. Você começa a cometer um erro ainda maior. Israel começou a visitar certos lugares e comparar o Deus dos céus com os deuses daquelas nações. E o que não falta é deuses. O que não falta é deuses. O que não falta é senhores. E o Senhor está falando contigo nesta noite. Abre mão de procurar razões, entregue a sua vida de uma vez e assuma um compromisso com Deus. Todos em Israel ignoravam os juízos que Deus já havia estabelecido para tornar o seu próprio povo em um opróbrio. Ao invés deles confiarem no Senhor, para não caírem no juízo ou experimentarem o juízo, eles continuavam questionando e procurando razões contra Deus. Todos vocês que estudam a Bíblia Sagrada sabem do resultado de Israel. As 10 tribos foram levadas cativeiro pela Síria, para o reino do norte, e de lá nunca mais voltaram. 2 tribos que sobraram, cerca de 220 anos depois, também foi levado cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro. Qual era o motivo principal? Procurando razões, questionando acerca da obra de Deus e daquilo que Deus estava fazendo.
Sabe o que é que Deus quer de mim, de você? Ele quer ver em nós uma simplicidade que permita que Ele atue, que Ele opere, que Ele faça em nosso meio. Você está entendendo isso? Diga amém. Se você e eu não nos comportarmos de uma maneira simples, para que o Senhor venha realizar os seus propósitos, nós vamos entrar em um paradoxo, e nesse paradoxo nós vamos entrar em condenação. O texto de Mateus capítulo 3, versículo 2, mostra as razões, os fariseus procurando razões para entender o que é espiritual. Veja bem, Marcos 3, versículo 2 diz assim: alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso os observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Presta atenção aqui. O enredo do texto mostra Jesus interessado em operar um milagre, enquanto os fariseus, saduceus, aqueles grupos religiosos, estavam ali questionando: será que ele vai curar no sábado? Ei, ao invés de visualizar o milagre, eles procuravam razões contra o mestre. Você entendeu? Diga amém. Ao invés de visualizar o milagre que Jesus estava prestes a fazer e fez diante dos olhos deles, eles procuravam razões contra Cristo. E quantas vezes, enquanto você questiona, Deus está salvando. Enquanto você questiona, Deus está operando. Enquanto você questiona e procura razões, a obra de Deus vai caminhando avante. Você deixa de participar do prosperar da obra do Senhor, porque você procura razões o tempo todo. Você está me entendendo? Diga amém. Nós perdemos muito de Deus porque procuramos razões ao invés de nos entregar. Se você vier ao culto e ao invés de se entregar na adoração, você ficar procurando razões: pastor, se eu sentir, eu dou glória. Se eu não sentir, eu não dou nada. Você está esperando sentir? E desde quando Deus está interessado em fazer você sentir? A presença dele está aqui. Ele é onipresente, mas sentirão aqueles que são espirituais. Você entendeu aí? Diga amém. Aqueles que são espirituais e vieram para o adorar, esses sentirão a tua presença. Aleluia. Aqueles que ficam procurando razões, eles entram, não sentem nada, vão embora e também não sentem nada. Porque Deus não está aqui para fazer você sentir. Você só sente se você se colocar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus teve um grande problema com os fariseus, porque eles procuravam razões contra o mestre, ao invés de recebê-lo como o Messias prometido nas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, a qual eles representavam na lei, anunciavam o mestre, o Messias, e eles não receberam o Messias porque procuravam razões. Presta atenção, é muito perigoso você ficar dentro da casa de Deus procurando razões para fazer a obra de Deus. O camarada, não, mas será que é mesmo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Pare de procurar razões, faça a obra do Senhor. Você quer receber recompensa de Deus? Levante a mão, diga amém. Faça a obra de Deus. Pare de procurar razões. Se você procurar razões, você vai ficar na sua casa sentado na frente da Rede Globo e você não vai encontrar razões. É melhor estar na igreja do que na frente da Rede Globo. Te garanto isso. É muito melhor estar na igreja, né? Eu nem vejo a Rede Globo. Sai de mim. Deus me livre. Vamos lá. A maioria dos homens que cercavam a Cristo eram para procurar razões ao que ele ensinava, ao que ele fazia. Até mesmo entre os discípulos acontecia esses fatos. É isso que é interessante, A maioria dos homens, estou falando de homens, você vai entender já porque eu estou citando homens. A maioria dos homens que cercavam a Cristo era para procurar razões para crer,
razões para fazer, razões o porquê, para quê, por quem, de onde veio, o que faz, quem é esse homem, como é que faz. Homens questionadores, procurando razões no mestre. Nós encontramos até mesmo entre os discípulos, porque eu pontuo discípulos, porque foram ensinados por 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Ensinado por 3 anos, Jesus não chamou discípulas, não, discípulos, homens, sexo masculino. Por que Jesus não escalou homem? Alguém diz assim, porque Jesus tem um negócio, um mistério com homem. Não é isso. É porque as mulheres não ficam procurando razões, elas simplesmente creem. Você entendeu o que eu digo? Elas simplesmente creem. A pecadora lá do texto de Marcos nem era de Israel, não, era uma pecadora de lá de outro povo que nem conhecia Jesus direito. E o texto diz que ele estava lá na casa de Lázaro. A pecadora entra quebrantada e quebra o perfume e começa a regar, ungir o corpo do mestre. O próprio Jesus testemunha, ele testifica: essa mulher me ungiu, porque ele estava nas vésperas de ser crucificado, e a mulher segue Jesus, amando Jesus, e Jesus disse: eu nunca vi quanto amor. As mulheres não dão trabalho para Jesus, sim os homens, com essa questão de procurar razões. Mulher não faz isso, biblicamente não, os homens sim. As mulheres, Jesus não saiu, Jesus foi atrás dos homens. Mateus, vem aqui, eu quero conversar com você. Não, Jesus, mas como que é, não sei o que. Não, vem comigo, rapaz, vamos aprender comigo. E as mulheres não, elas seguiam Jesus. Jesus não precisou convencer mulheres. Ele chega no poço de Jacó, uma mulher pecadora, estava lá com a vida totalmente defamada. Jesus vai a essa mulher: se tu conhecesse quem fala contigo, tu pediria água, e eu te daria a água da vida. Aquela recebeu, ela não questionou, ela não procurou razões, ela seguiu o mestre, e o texto diz que ela se tornou uma missionária. Cadê um homem que aconteceu isso? Cadê? Você ouviu? Não, Jesus teve que andar com aqueles camaradas, dando trabalho para Jesus, e deram tanto trabalho para Jesus, que teve deles que se perderam. Eu citei para vocês Judas Iscariotes, 3 anos andando com Jesus, e o camarada não foi convencido. Presta bem atenção. Tomé deu tanto trabalho para Jesus, que mesmo depois que Jesus ressuscitou, o texto diz que Jesus ressuscita, e os discípulos estavam reunidos em um cenáculo, e Jesus aparece no meio deles, diz o texto bíblico. E Tomé olha assim: mestre, Jesus fala assim: Tomé, toca aqui, a marca do cravo das mãos, toca aqui, Tomé, para que tu creia que sou eu mesmo que estou aqui. Jesus falou isso com mulheres? Não, mas com homens sim. Porque os homens dão trabalho para Jesus, ficam questionando, procurando um meio, uma maneira, uma forma. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Pare de questionar com o Senhor, pare de procurar razões. As mulheres seguiam Jesus, os homens, Jesus tinha que convencer aqueles camaradas para poder seguir Jesus. E hoje não é diferente? Hoje não é diferente. Jesus precisa convencer o camarada para ele seguir Jesus. Porque tem homens que ficam anos e anos na igreja. O cara vai para a igreja, vai 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e ainda olha assim meio de longe e fala, fica meio inseguro. Se Jesus voltar, ele fica, porque ele não se entrega facilmente. Jesus não escolheu 12 discípulos para ele ensinar por 3 anos, porque ele amava mais os homens do que as mulheres. Não, absolutamente não. É porque os homens davam trabalho para crer e para entender o plano da salvação. Então Jesus teve que caminhar com eles, andar com eles. Vem aqui, vocês vão ficar comigo. E não tinha mulheres. As mulheres seguiam Jesus sem Jesus chamar.
Elas viam, elas visualizavam o milagre acontecendo na vida dos outros e elas iam seguindo Jesus sem entender. O que aquela mulher pecadora entendia de Jesus? Nada, era de uma outra cultura. E o que ela fez? Ungiu o corpo do Senhor com um perfume que custava mais de 300 denários, muito caro. Do nada aquela mulher vai e faz isso, por quê? Ei, essa mensagem é para você nesta noite. Para você que vive questionando, procurando razões, dentro dos seus questionamentos. Eu quero te fazer entender que Pedro negou Jesus por 3 vezes depois de 3 anos de ensinamento. O texto diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, hoje mesmo tu me negarás, rapaz. Não, Jesus, porque se os guardas virem aqui, eu vou arrancar a espada, vou fazer, vamos ser aquela Jesus. Tu vai me negar daqui a pouco. Para de falar, eu te conheço. Tu está procurando razões em mim. Daqui a pouco tu vai tirar as tuas conclusões. A Bíblia é incrível, o texto de Lucas. A Bíblia diz que naquela via dolorosa, em que aqueles homens vão batendo em Jesus, escoteando ele, espancando ele, e ele sofrendo, gemendo, e Pedro encurralado por 3 vezes, ele nega Jesus. E a Bíblia diz que quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, e ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele. Que trabalho que Pedro deu para o Senhor. Imagine aquela multidão alvoroçada. E Jesus olha para ele na hora que o galo canta. E ele sabia que Jesus disse para ele: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E na 3ª vez que o texto diz que ele espraguejou. Olha isso, espraguejou, o texto diz isso. Espraguejou. A mulher olhou para ele e falou: tu é um deles. Não, e começou a espraguejar. O galo cantou. Quando o galo canta, Pedro perde a sua estrutura. Ele olha para o mestre e Jesus lá do outro lado olhou para ele. Não precisava falar nada, né? Era só olhar. Eu disse que tu ia me negar porque tu está procurando razões em mim. E agora? Tu vai continuar procurando razões em mim? E Pedro entrou num paradoxo depois que Jesus ressuscita. Diz o texto que na praia Jesus aparece a Pedro na praia e diz assim: Pedro. E ele está lá com pão e peixe. Oh glória. E ele diz: Pedro, tu me amas? Ou tu ainda está procurando razões? E Pedro: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus dá uma voltinha. É incrível aquilo. É o texto áureo da minha mensagem. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me ama? Eita glória. O Senhor conhece você. Ele sabe como colocar um homem de joelho. E ali Jesus estava colocando Pedro de joelho desde os dias anteriores, quando o galo cantou e Pedro olhou para ele. E dali Pedro não viu mais Jesus, só o olhar de Jesus marcante. Aquela madrugada, aquele olhar do mestre dizendo para ele assim: tá vendo que tu ainda está procurando razões contra mim? E ele vai, Jesus dali arrastado, levado, julgado, condenado injustamente durante toda aquela madrugada. Foi uma noite de massacre, de psicológico e físico. E Jesus estava sendo crucificado, o céu se enegreceu ao meio-dia, escureceu, houve terremoto, houve explosão e terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a estrutura do templo foi destruída. E o Pedro então, imaginando tudo aquilo, meu Deus, eu começo a ver o desespero de Pedro. Por que eu procurei razões no homem que era realmente o enviado? Por que você fica procurando razões em alguém que Deus enviou para te abençoar? A missão de Jesus era abençoar a Pedro, e Pedro estava procurando razões acerca da vida dele. Naquela manhã na praia, quando Jesus pergunta por 3 vezes, quantas vezes ele negou Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? E na praia Jesus, por 3 vezes: Pedro, tu me ama? Confessar. Jesus fez Pedro confessar.
Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Na terceira vez é forte. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Você está pronto agora. Parou de procurar razões acerca de mim. Aleluia. Glórias ao nome bendito de Jesus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Eu vejo as mulheres seguindo Jesus sem questionar, enquanto os homens procuram, dão trabalho, questionam, enquanto as mulheres iam ao encontro do mestre, passavam a servi-lo sem exigir razões para isso. Ei, você percebeu qual é a visão que Deus tem para nós? É isso. As mulheres serviam sem procurar razões para isso. Você entende o que eu digo? Jesus não tinha. Ele dizia assim: olha, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. As mulheres o seguiam sem procurar razões para isso. Era razão que ia ganhar dinheiro porque servisse? Não, ele não tinha dinheiro para oferecer. As mulheres serviam sem procurar razões. As mulheres faziam pela fé sem procurar razões. As mulheres seguiam pela fé sem procurar razões para isso. As mulheres confiavam pela fé sem procurar razões para isso. E os homens? Para servir, o Senhor precisa provar para ele. Para contribuir, o Senhor tem que provar para o camarada, senão ele não contribui. Para fazer, o Senhor tem que provar para ele, senão ele não faz. Para segui-lo, o Senhor tem que provar para ele, senão ele não segue. Ele fica em cima do muro. Um dia ele crê, outro dia ele não crê. Os homens são assim. Essa mensagem é para você. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia, não, é de Deus. Deus está fazendo a obra, glória, aleluia. No outro dia não crê. No outro dia questiona. Levanta de manhã, não sei, será? Um passarinho me falou isso ou aquilo. E o camarada deixa de crer. Deus está falando com você nesta noite. Você que me ouve, por favor, pare de procurar razões em Deus. Deus é infinitamente imenso. Eu e você somos tão pequenos diante de Deus, tão pequenos. Paulo diz que nós somos como um estrume, um vermezinho, um nada, diante do Todo-Poderoso. Quem somos nós? Paulo diz, um vermezinho de nada, procurando razões em Deus. O Espírito de Deus está falando ao seu coração nesta noite. Você precisa se entregar. Pare de questionar, pare de procurar razões. Faça como aquela mulher pecadora de Naim, que não conhecia a cultura de Israel. Ela era de Naim. E ela foi e agarrou-se com o mestre. E a história ficou registrada, marcada. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher jamais imaginava que aquele episódio iria ficar marcado. E nós, mais de 2000 anos depois, estaríamos fazendo menção dela aqui no altar. Mas para que isso sirva de incentivo para a sua fé, feche os teus olhos. O Senhor quer você por inteiro. Pare de procurar razões. Pare de dar trabalho para Deus. O Senhor nesta noite está te dizendo: olha, eu nem me lembro dos teus pecados. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Me apresente aí algo que eu possa te justificar. É melhor
melhor você se render e receber o perdão de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, diante da tua palavra, nós oramos nesta noite. Glorificamos a ti que é conhecedor de todas as coisas. Senhor, venha agir, venha operar, Senhor, realizar os teus propósitos nesse lugar. Venha trabalhar na vida de cada um desses homens, dessas mulheres. Venha, Senhor, tratar com cada coração que ouviu a tua palavra nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a estrutura de cada um. O Senhor é o dono de cada um de nós. Nós somos teus, porque o Senhor comprou pelo preço do teu sangue ali na cruz do Calvário. E nós aceitamos o teu propósito. Nós nos rendemos diante do teu altar. Nós nos entregamos a ti. Nós nos convertemos ao Senhor nesta noite. E nós pedimos, Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós.